Olá, sou o Carlos Montenegro e hoje eu vim falar sobre como é que você conversa com as pessoas próximas a você sobre assuntos tão delicados. Bom, nessa última semana eu estive conversando tanto em consultório quanto com amigos próximos e relembrando assim de momentos meus também, de como foi o meu processo em poder falar com as pessoas próximas, bem próximas a mim, sobre assuntos que sabia que eram cruciais, que eram bem delicados, que quando tocasse naquele assunto poderia refletir de uma maneira não tão positiva ou delicada, ou que era de uma forma reativa para aquelas pessoas. Bom, dentro do meu processo, eu lembro que na minha relação com minha mãe, eu comecei a falar para ela como eu me sentia. Ela tinha uma forma um pouco mais autoritária antigamente e ela falava para mim determinadas coisas. E eu comecei a dizer para ela, mãe, eu me sinto assim quando você fala dessa forma. E eu percebi que isso fez com que ela me olhasse de uma outra forma e ver que aquelas palavras tinham um peso para mim. E ter uma delicadeza em começar a pensar no que ia falar. E assim trouxe também para as minhas amizades. Então, amigos mais próximos, eu percebi que também eu comecei a colocar isso. Eu me sinto assim quando você fala isso. É a forma como eu me sinto. Porque quando eu dizia, você disse isso, ou eu ficava colocando determinadas coisas, porque me comprometi com você com isso, ia gerando angústias. E eu nunca entrava num lugar de conversa, e sim com um meio do tipo, eu ficava pensando o que, que ele iria pensar, o que, que ele ia gerar, se eu falasse determinada coisa, como que eu poderia voltar atrás. E na verdade era libertador quando eu dizia como eu me sentia em relação a alguma coisa que eu me comprometi com ele, ou como eu me sentia em relação a outros detalhes, sabe? Às vezes a gente, não só em questão de comprometimento, mas outras coisas que de repente a outra pessoa fez e ela nem percebeu que fez determinadas coisas ou deixou de fazer e a gente vai gerando dentro da gente como se fosse uma falta de atenção, uma falta de zelo, uma falta de cuidado. Falar, falar do coração, falar com o coração, de como você se sente, pode libertar e dar autonomia para a pessoa poder dizer para ela, dizer para ela não, dizer para você como ela não havia percebido, como ela não tinha sentido, como a visão dela é diferente da sua e que ela pode estar atenta àquele momento ou mostrar o ponto de vista para que vocês entrem num senso comum. Tudo é bem libertador quando você fala com o coração. Tem muitas pessoas que eu também não, eu me poupo de falar assim. Não é todo mundo que eu falo. Porque tem pessoas que elas não estão interessadas no seu ponto de vista, nos seus sentimentos, mas as próximas, as que te amam, elas sim, elas querem. Elas querem saber como você se sente, sim. Elas se importam com o que você sente. Tenha certeza disso. Outros não. Mas esses outros você não tem que se importar. Mas entenda que quando você faz isso, não é pelo outro, é para você se libertar daquilo. É como uma forma de tirar o peso de você. E isso é que importa. Então há essa importância na comunicação de dizer como você se sente é o que é primordial. É o que realmente importa. Tem vezes que essa comunicação ainda não vai sair tão fluida. Eu lembro no meu último almoço de família, eu consegui dizer uma coisa para minha irmã que eu sempre quis, para uma das minhas irmãs, que eu sempre quis dizer. Mas eu não disse da melhor forma. Eu consegui dizer para ela que a forma autoritária que ela falava eu achava muito ruim, eu achava pesada. Mas eu não consegui dizer para ela que aquela forma autoritária que ela dizia me fazia me sentir acuada. Eu poderia ter dito assim, de uma forma como eu me sentia, mas eu não consegui dizer. Eu estava tão me sentindo acuada porque eu havia feito uma pergunta para uma outra pessoa e ela atropelou, já colocando uma forma mais imperativa, que eu fiquei tão assustada que a única coisa que eu consegui dizer é: não fala assim, não. É tão ruim quando você fala dessa forma.
Foi tudo que eu consegui dizer, mas isso é se perdoar também e entender que é um processo. Você vai melhorando a comunicação. Aos poucos as coisas vão deixando de ser tão pesadas e elas vão se tornando mais leves porque você consegue comunicar e se expressar com o mundo e se posicionar de uma forma bem mais leve e te libertando disso, libertando o outro, conseguindo que o outro também expresse como ele se sente. Então eu te convido hoje para que você traga isso para o seu coração, tentando não falar tanto com a mente, mas falando como você realmente se sente. E assim se libertando de tantas mágoas, de tantos barulhos e coisas que a mente cria, tá? Esse é o meu recado de hoje. Espero que ajude algum de vocês, porque isso tem me libertado muito de muitas relações. Um beijo grande e até o próximo vídeo.